Prezados médicos residentes e futuros médicos. Hoje, começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica, Interação Clínico-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que se iniciará agora será sobre o Laboratório de Imunohematologia na prática clínica, ministrada pela doutora Ana Teresa Neri. Ana é médica do Grupo Sabin e especialista em hematologia, hemoterapia e terapia celular, pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, também conhecida como ABHH. Sem mais delongas, doutora Ana, seja muito bem-vinda também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Boa noite, pessoal. Eu espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês em mais um dia de curso. Vamos lá. Vamos começar a nossa apresentação? Essa aqui, né? Essa? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o Laboratório de Imunohematologia na prática clínica. Mas eu tenho que ser bem realista, eu não vou me enganar que muita gente não sabe o que é imunohematologia, e tudo bem, eu também não sabia até eu fazer minha residência de hematologia, tá? Essa aula a gente vai fazer uma coisa nova em relação às outras aulas, a gente vai ter algumas enquetes, certo? Então, a gente já vai começar com a primeira enquete, que é a seguinte: você sabe o que é imunohematologia? Então, eu vou colocar essas três opções para vocês responderem. Já já eu vou abrir a janela de enquete e vocês vão votar. Então, as opções são: letra A, lógico. Letra B, já ouvi essa palavra em algum lugar. Letra C, nunca nem vi isso na minha vida. Então, vamos lá. Vou abrir a enquete aqui para vocês. Só um instantinho. Só um instantinho, que a enquete não está aparecendo aqui para mim. Pessoal, não estou visualizando a opção de enquete. Ah, aqui, apareceu agora. É que tinha que ser habilitado. Perdão, pessoal. Então, agora a gente vai começar essa enquete. Você sabe o que é imunohematologia? Podem começar a responder, pessoal. Você sabe? Lógico. Já ouviu isso em algum lugar? Nunca nem vi. Bom, o pessoal está votando, hein? Então tá, vou deixar mais 5 segundos, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Fim da enquete. Então, vou compartilhar os resultados com vocês. Legal. A maioria das pessoas já ouviu isso em algum lugar. Então, tão melhor do que eu, né? Eu não sabia. Nessa altura da vida, eu não sabia, não. Então, primeiro, a gente vai discutir sobre o que é imunohematologia. Espera aí. Pronto, vamos lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Certo. Então, como eu disse, imunohematologia faz parte de um conhecimento da hematologia. Quando a gente faz a residência de hemato, a gente sai, teoricamente, sabendo hematologia, hemoterapia e terapia celular. Pois bem, a imunohematologia, ela trata dessa interseção entre o que é imunologia, genética e biologia molecular e bioquímica. Só isso aí, muitas vezes já deixa o pessoal meio assustado e acaba que esses assuntos um pouquinho mais complexos e a falta de ensino sobre isso no nosso ensino de medicina básico deixa a relação entre o médico e o banco de sangue na nossa vida profissional um pouquinho tensa, para dizer assim, com eufemismo, né?
Mas o que acontece? Todo mundo tem que ter uma noção básica do que é imunohematologia, porque todos os médicos, em algum momento da vida profissional, vão ter que saber prescrever uma transfusão de sangue. E é interessante você saber discutir com o banco de sangue alguns testes para fazer o que for melhor para o seu paciente, certo? Então, aqueles aspectos de conhecimento da imunohematologia são super importantes para a gente discutir isso aqui, que é o cerne da imunohematologia, que é estudar a imunidade humoral, os nossos anticorpos, né? Então, o que a gente sabe, quem produz os anticorpos são os linfócitos B, já altamente diferenciados. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de plasmócitos e a gente está falando de linfócitos B de memória. Mais especificamente, agora falando de plasmócito, plasmócito é essa célula bonita aí, que tem esse citoplasma grande, basofílico azulão, que ele é rico em retículo endoplasmático rugoso, e tem esse halo meio claro perto do núcleo, que é o complexo de Golgi. Como ele é uma célula que produz muita proteína, por isso que ele tem essa carinha. Porque ele produz o quê? Anticorpos, imunoglobulinas. Então, relembrando um pouco das principais funções das imunoglobulinas no nosso corpo, quando a gente fala de linfócito B de memória, a gente tem que essas células elas têm em sua superfície imunoglobulinas, essas que ele não secreta. Então, nesse caso, elas agem como receptores para antígenos e diferenciação e proliferação desses linfócitos B de memória quando a gente entra em contato com algum novo antígeno. E aí, quando a gente fala de anticorpo circulante, a gente fala de outras funções. Então, eles podem neutralizar antígenos, ou seja, eles podem neutralizar patógenos, ou células que estão executando funções que não deveriam. Eles servem como... Eles fazem o que a gente chama de opsonização, eles meio que marcam a célula e ajudam na ligação entre a célula efetora do sistema imune e a célula que vai ser lisada, fagocitada, enfim, o antígeno. Ele serve como um amplificador da nossa resposta inflamatória, sobretudo com a ativação dos fatores de complemento. E ele também faz citotoxicidade mediada por anticorpo. Então, é quando a gente tem a nossa defesa do sistema imune humoral e do celular atuando juntos. Porque a gente sabe que essa diferenciação é uma coisa bastante teórica, né? Mas no final das contas é tudo junto, misturado o que acontece. Falando um pouco agora sobre as principais imunoglobulinas, né, do nosso sistema humoral, e que são importantes no estudo da imunohematologia. Então, a IgG. Ela é a principal imunoglobulina circulante, né, no nosso sangue. Ela tem esse formato de Y, né, em que a haste é o que a gente chama de fração FC. Essa é a parte que se gruda nas células e a ponta, o Y, é a parte que se gruda nos antígenos em questão, que vão ser apresentados, enfim. Então, ela tem a capacidade de se ligar aos receptores FC das células da placenta. Então, o quê? IgG atravessa a placenta. É importante saber isso para saber que a gente passa coisas boas para o bebê durante a gestação, como uma imunização passiva, mas a gente também pode passar anticorpos contra coisas que o feto tem e a mãe não tem. E isso pode ser um problema. A gente tem IgG distribuída tanto no compartimento intra quanto no extravascular do nosso organismo, e ela é um anticorpo quente. A gente chama anticorpo quente porque ela tem uma temperatura ótima de ligação ao antígeno de 37 graus Celsius, né? Muito próximo à nossa temperatura corporal mesmo. E executa todas essas funções que eu comentei anteriormente, né? Se liga os receptores FC de células com capacidade fagocitária, faz opsonização de célula-alvo, amplifica a resposta inflamatória com o sistema do complemento e por aí vai. A depender da imunogenicidade da IgG, ela tem capacidade de fixar mais ou menos complemento e levar a cascata do complemento até o final. Então, a gente tem que IgG1 e IgG3 são moléculas mais imunogênicas de IgG.
Agora, falando sobre IgM, ela é em minoria no corpo, 10% de todas as imunoglobulinas do corpo. Ela tem essa conformação assim, pentamérica, em que a fração FC ela fica virada para dentro, e aí ela não consegue se ligar às células da placenta. Então, esse é um tipo de anticorpo que não atravessa a barreira placentária. A gente não precisa se preocupar muito com ele nesse aspecto. Ela fica distribuída predominantemente no espaço intravascular, e é um anticorpo frio, ou seja, a temperatura ótima de ligação, de ação dela é os 10 graus Celsius. Também se liga aos receptores FC de células com capacidade fagocitária e tem uma grande capacidade de ativação do sistema do complemento, porque ela tem essa grande quantidade de sítios de ligação, né? Então, com frequência, ela vai até a formação do complexo de ataque à membrana, né? C5 e por aí vai. Então, assim, eu prometo para vocês que eu não vou ficar falando de moléculas do complemento, mas é só para a gente ter uma visão básica de como que funciona a imunoglobulina e o complemento, porque isso é importante para a interpretação dos testes imunematológicos. Então, vamos falar aqui como exemplo da molécula de IgG, que é o que a gente tem aqui nessa ilustração. IgG se liga à hemácia, né? Já estamos aqui falando de hemácia, estudo imunematológico. Ele se liga à hemácia, e assim ele começa a atuar como sinalizador de células macrofágicas quando a gente passa por órgãos ricos em células do sistema monocítico macrofágico, né, como o baço e o fígado. Nesse momento, o macrófago pode começar a querer comer pedacinhos da membrana dessa hemácia, e a hemácia diminuir de tamanho, virar o que a gente chama de esferócito, e se tornar uma célula mais frágil e sofrer lise. Ou ela ainda pode sobreviver e ficar circulando por aí. Conforme ela vai sobrevivendo, ela vai sendo cada vez mais sujeita a ser um alvo. A gente vai tendo uma progressão do sistema do complemento acontecendo e mais moléculas do complemento se ligando a ela, até que a gente pode ter outros momentos de passagem pelos órgãos ricos em células do sistema monocítico macrofágico, em que a lise pode acontecer, né? Lise extravascular, até que a gente chega ao final. Pode ter uma célula que sobrevive, e ela vai sobreviver com a cicatriz de guerra dela, que é o quê? Ela ter moléculas de complemento aderidas a ela, principalmente C3D, ou ela pode chamar tanta atenção que vai seguir com a cascata do complemento, se ativando sobre ela, até que ocorre a lise intravascular, certo? E como é que a gente vê essa atividade do sistema humoral in vitro, que é o alvo da imunohematologia? Pela hemaglutinação, certo? Então, esse é um fenômeno que a gente usa muito nos testes imunohematológicos e é muito importante que a gente tenha a concentração certa de anticorpos, de reagentes, senão a gente pode ter problemas com esses testes. Muitas vezes a gente não visualiza a reação porque tinha muito anticorpo, ou tinha pouco anticorpo, ou esqueceu de pipetar o reagente, enfim. E a gente visualiza de maneiras diferentes, não de maneiras diferentes, mas a gente visualiza com mais facilidade os fenômenos de hemaglutinação das moléculas de IgM, porque justamente é essa molécula que tem vários epítopos de ligação antigênicos, e o IgG geralmente ele precisa de uma forcinha para a gente conseguir ver essa hemaglutinação acontecendo. Então, a gente geralmente, quando fala em reação que a gente quer procurar IgG, a gente coloca no meio da reação um agente facilitador, algo que vai diminuir a força de repulsão entre as hemácias, vai deixá-las mais próximas para favorecer essa ligação de IgG entre elas. E a gente vê a hemoglutinação acontecendo. E é isso que a gente vê nessa figura aqui, diferentes maneiras de se fazer testes imunematológicos. Então, no canto superior direito, a gente tem ali o tradicional teste em tubo de ensaio, e vocês vejam que tem testes que tem uma bolinha, um botão hemático, né? Então, o quê? A hemaglutinação aconteceu completamente nesses tubos que você tem um botãozinho. E nesses que tem esse sanguinho ralo, assim, a hemaglutinação ou não aconteceu, ou aconteceu de maneira incompleta. Então, a gente faz uma graduação do que a gente está enxergando em termos de grau de hemaglutinação. De uma cruz, ou às vezes até menos do que isso, a gente chama de reação em pó, ou é muito fraco reagente, enfim, até a formação máxima desse coágulozinho, desse botão hemático, que aí são 4 cruzes.
Então, ali a gente tem um tubo de ensaio, na figura de baixo a gente tem uma microplaca. Então, a microplaca é legal que a gente consegue fazer os testes com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, é importante, por exemplo, para bancos de sangue que vão fazer triagem de doadores, ali tem 24 doadores diferentes fazendo teste de hemolisina A e hemolisina B. E aqui do lado esquerdo a gente tem o cartão, que é uma das coisas que a gente mais utiliza atualmente para fazer esses testes. Então, no cartão, como é que funciona? Cada pocinho desse tem microesferas de um gel e você coloca ali no topo do pocinho, você coloca o sangue, o reagente, a coisa toda que você quer ver se vai acontecer uma aglutinação ou não, e você bota o cartãozinho para incubar ou não, às vezes você incuba a reação, às vezes não, e você bota para centrifugar. Quando a gente centrifuga, se não houve ligação de antígeno-anticorpo, as hemácias conseguem escorregar por entre essas bolinhas de gel e ir para o fundo do pocinho, deixando o caminho limpo. Então, no final, a gente fala assim, não aconteceu reação aqui de hemoglutinação, porque tá tudo ali, não tem nada sujinho. E aí, nesses pocinhos que tá meio sujo o caminho, assim, que tá tudo meio vermelho, é porque houve reação de antígeno de corpo, houve ligação, e aí ficou um complexo ali, grande demais para conseguir escorregar. E assim a gente consegue fazer a graduação de cruzes também. Dando essa pequena introdução, agora a gente vai falar de 3 testes que são bem básicos, mas que são importantes a gente entender. A fenotipagem eritrocitária, a pesquisa de anticorpos regulares e o teste da antiglobulina direta. Vamos começar pelo mais fácil. A fenotipagem eritrocitária. Então, o que é fenotipar? Né? Nossa, eu quero uma bolsa fenotipada, esse paciente precisa ser fenotipado. O que é isso? Significa estudar a expressão dos antígenos eritrocitários na superfície da hemácia. Ou seja, tipagem ABO-RH é uma fenotipagem, é conhecer qual que é o tipo RH e o tipo o tipo ABO e o tipo RHD que estão expressos na superfície dessa hemácia. E assim a gente pode fenotipar outros sistemas eritrocitários. E são muitos, gente, que existem, a depender da necessidade do doador, ele precisa de ter fenótipos de outras coisas ou não. Então, assim, a gente tem fenótipo para o resto do sistema RH, porque a gente tem o RHD e a gente tem o RHCE, certo? A gente pode ter fenótipo para o sistema KEL, KID, DUF, MNS, Diego, Dombrock, enfim, céu é o limite, tá? Isso é fenotipar. Como é que é feito esse teste? Então, aqui um exemplo. Também num cartão, você tem a fenotipagem do sistema eritrocitário KID, dos principais antígenos, que são o KID-A e o KID-B, de 2 pacientes diferentes aqui nesse teste. Veja que os dois são KID-A e KID-B positivo, ou seja, as hemácias não conseguiram migrar para o fundo do pocinho porque houve ligação de antígeno-anticorpo, significando que está presente o antígeno KID nessas 2 situações. Falando um pouco da PAI agora, também conhecida como CUMBS indireto, teste da antiglobulina indireto. Qual que é o cerne desse teste? É você identificar a presença de anticorpos não esperados circulando no plasma desse paciente, anticorpos eritrocitários. E aí que eu vou fazer um pequeno parêntese entre diferenciação do que é soro e o que é plasma. Soro, gente, é quando você coleta o sangue para um exame num tubo seco, sem anticoagulante, porque aí o sangue coagula no tubinho, e aí você faz a centrifugação e você coleta a parte líquida do sangue sem fator de coagulação. Esse é o soro. Quando você fala de plasma, você está falando da parte líquida do sangue com a presença dos fatores da coagulação. Então, nesse caso, você coleta num tubo com anticoagulante, um tubo com EDTA, por exemplo, tá? Mas, fim do parênteses. Então, voltando, né, falar de PAI, o que a gente faz? A gente pega o soro ou plasma desse paciente e a gente testa ele contra um painel de hemácias que a gente já conhece o fenótipo delas. Ora, eu não sei se esse paciente tem anticorpo, então eu preciso descobrir se ele tem algum anticorpo circulante no soro e que anticorpo que é esse. Então, eu vou testar o soro dele contra hemácias que eu já conheço o que elas apresentam ou não. E assim eu vou tentar descobrir o que é que esse paciente tem de anticorpo. E como eu falei anteriormente, perdão, a sensibilidade desses testes ela pode ser aumentada por alguns procedimentos que aumentam a sensibilização da hemácia. O que é importante
na questão de tentativa de identificação de anticorpos que são IgG, ok? Então, aqui um exemplo de pesquisa de anticorpo irregular. Veja que na figura de cima o biomédico ele está ali pipetando em cada pocinho uma misturinha da hemácia fenotipada. Como assim uma hemácia fenotipada? A gente recebe do fabricante mesmo uma bula que fala assim, ó, essa hemácia aqui, ela expressa D, C grande, é pequeno, enfim, tudo bem especificado para a gente. E aí, cada pocinho desse, a gente vai colocar uma hemácia diferente e em todos os pocinhos a gente vai colocar o soro do paciente. E assim a gente vai vendo o que, que faz reação de hemaglutinação e o que, que não faz. E assim a gente tenta descobrir o que, que tem de anticorpo presente. Por fim, o teste da antiglobulina direto, TAD, que todo mundo conhece como Cumbis direto. Se na PAI a gente está tentando achar anticorpo no soro, no TAD, a gente está tentando achar anticorpo grudado na hemácia do paciente. Então, é um teste para demonstrar a ligação em vivo de anticorpos e ou frações de complemento às hemácias. Então, lembra daquela figurinha do sistema do complemento? Aquelas hemácias que sobreviveram ficaram ali para contar a história de que tem algum anticorpo, alguma coisa que grudou nelas e que ele citou a resposta aí do sistema do complemento, certo? A gente sabe que é um teste importante em algumas situações clínicas muito clássicas para a gente, né? A doença hemolítica do recém-nascido, anemia hemolítica autoimune, reações hemolíticas imunes pós-transfusionais. E, bom, tem uma coisa que é importante para fazer esse teste, que é o seguinte: eu preciso ver se tem algum anticorpo grudado na hemácia. Para eu fazer essa reação acontecer, eu preciso de ter um anticorpo anticorpos humanos. Então, a gente precisa ter esse reagente, esse soro de antiglobulina humano. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega, enfim, bichinhos de laboratório, ratinhos, enfim, e a gente injeta antígenos humanos neles e depois a gente coleta as células do baço desses bichinhos e faz um hibridoma, um misto aí com uma cultura de células cancerosas, e aí a gente tem células para sempre multiplicando anticorpos anticorpos humanos, certo? Então a gente usa esse soro para fazer essa reação. E aí, o que, que a gente enxerga? Aqui é um exemplo de um cartão que consegue enxergar a presença de tipos diferentes de imunoglobulinas ou de complemento que poderiam estar presentes nesse teste. Notem que aqui tudo deu reagente, né? Então, como é que é isso? Esse paciente tem todos esses tipos de anticorpos e frações de complemento aderidas a ele. Difícil, né? Não é muito plausível isso. Então, o mais provável que acontece é ter um alto anticorpo cuja força de ligação é tão grande, a concentração é tão grande, que ele está fazendo hemaglutinação, inclusive espontânea. Note que no pocinho ali da direita, que é o da reação de controle de um teste tem que ser negativo. E até o controle nesse teste está positivo. Essa é a força desse autoanticorpo, desse teste aí. Bom, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu tenha falado, porque agora a gente vai discutir casos clínicos. E aí eu vou abrir a enquete de novo, tá bom? Então, esses casos vão ser 3 casos que eu adaptei desse livrinho de casos clínicos de medicina transfusional. Caso número 1, gente, vou ler para vocês. Uma gestante de 24 anos comparece ao obstetra para sua primeira consulta de pré-natal, com 8 semanas de gestação conforme a data da última menstruação. Uma primigesta que, na anamnese, o obstetra verifica como antecedente pessoal relevante uma esplenectomia de urgência aos 12 anos devido a um acidente automobilístico, ocasião em que a paciente necessitou de transfusão de 2 bolsas de sangue. O obstetra solicita em sua rotina laboratorial a tipagem ABO e RH, além de uma pesquisa de anticorpos regulares. Isso tudo a gente faz em triagem de pré-natal. Então, ele descobre que a paciente é ORHD positivo, O positivo, e a PAI retorna positiva também, com a identificação de um haloanticorpo. O que é haloanticorpo? Não é alto, é um anticorpo que veio de fora, veio de gestação, veio de transfusão, enfim. Um haloanticorpo direcionado ao antígeno E grande, né? Um antígeno que é do sistema RH, CE.
com título de 2, título baixo. É realizada a fenotipagem eritrocitária da paciente, em que se evidencia que a mesma não possui o antígeno grande. Não há informações sobre o fenótipo eritrocitário do pai biológico. Pessoal, e agora? Se você fosse esse obstetra, que conduta que você ia tomar em relação a essa gestante? Letra A. Eu solicito ao banco de sangue a administração de imunoglobulina anti-D, aquele famoso ROGAM, visto que a PAI foi positiva. B. Eu faço avaliação periódica dos títulos do anticorpo encontrado, fico monitorando a situação para ver o que acontece, anticorpo sobe, anticorpo cai. C. Peço avaliação da equipe de medicina fetal. Ou D. Nada, pois esse título de anticorpo é muito baixo. Essas são as perguntas. E eu vou começar a enquete agora. Pode votar, gente. Opção A, B, C ou D? Isso aí. Isso aí, gente. Vou deixar mais 5 segundos, hein? Jogo rápido. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Acabou. Vamos ver esses resultados. Então, a maioria das pessoas faz uma avaliação periódica dos títulos do anticorpo encontrado. Boa parte do pessoal pede administração de ROGAM. Tem um pessoal que pede avaliação da equipe de medicina fetal, menor e menor quantidade nada, pois o anticorpo é muito baixo. Pois bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que esse obstetra fez. O obstetra opta por manter reavaliações laboratoriais de titulação do anticorpo irregular a cada 2 semanas por 4 meses, que se mantêm positivas, mas agora com título de 256 ao final deste período. A paciente é referenciada a uma unidade especializada em pré-natal de alto risco para melhor avaliação do feto. É realizado um ecodoppler da artéria cerebral média desse bebezinho, que demonstra um fluxo sanguíneo consideravelmente aumentado. Bom, então vamos discutir. O que a gente tem aqui? Uma primigesta com antecedente de 2 transfusões de sangue. Quando foi fazer a triagem imunohematológica de pré-natal, ela teve um anti-E grande com um título baixo. 2 é um título baixo, tá, gente? 1 para 2. Então, primeira coisa, ROGAM para essa paciente não adianta. Por quê? Porque o ROGAM é uma imunoglobulina anti-D. E o que ela tem é um anti-E grande. Só daí já não adianta. E mesmo que ela tivesse um anti-D, ela já teria sido sensibilizada, porque ela já tem um anticorpo. Então, mesmo assim, para ela, infelizmente, o ROGAM não ia mais ajudar, tá? Continuando, a paciente ela é O positivo, tem um fenótipo E grande negativo, né? Que é o que dá para a gente inferir. Então, ela tem um halo-anticorpo que foi direcionado ao antígeno que ela recebeu dessas bolsas de sangue, muito provavelmente, porque vem com esse título baixinho, e é um antígeno no sistema RH. Boa parte dos antígenos do sistema RH, eles formam anticorpos clinicamente significativos que podem fazer tanto hemólise como um anti-D, tá, gente? Continuando, não há informações sobre o fenótipo eritrocitário do pai, mas ao longo da gestação o título anti-grande foi subindo, e agora é um título alto, 256, e o Doppler transcraniano do feto foi alterado. Então, o que a gente pode inferir? A paciente tinha esse anticorpo em baixo título e o anticorpo subiu. Então, alguém está estimulando o sistema imune a produzir mais anti-E grande. O feto. O feto é E grande positivo, então ele herdou esse E grande do pai, já que ela não tem. E o Doppler está alterado, por quê? Porque o débito cardíaco do bebê está aumentado, ele está anêmico. Então, infelizmente, esse bebezinho muito provavelmente vai precisar de uma transfusão intrauterina, certo? Tá vendo como é importante entender imunemato? Vamos lá. Caso 2, minha gente. Um adolescente de 15 anos do sexo masculino com anemia falciforme, um negócio que todo mundo tem que saber aqui no Brasil, vinha em tratamento regular com hidroxiureia. Hidroxiureia é um medicamento oral que, no paciente com anemia falciforme, ele serve para diminuir o percentual de hemoglobina S, tá, gente? Posteriormente, tendo migrado para o regime de exsanguíneo e transfusões crônicas após episódio de AVC isquêmico.
Como já vinha vários meses sem complicações agudas da sua condição, viajou de férias com a sua família para o litoral por 30 dias. Por conta da viagem, houve atraso em sua programação transfusional e o paciente apresentou episódio de crise álgica vaso-oclusiva. Procurou o PS de um hospital da cidade em que passava férias, onde foi identificado o hemograma, uma hemoglobina de 6,2. O paciente foi tratado com hidratação venosa e opioides, bem como solicitado transfusão de 2 concentrados de hemácia com prova cruzada negativa. O paciente ficou em observação na unidade por 6 horas e recebeu alta em seguida após melhora dos sintomas. Quando ele voltou para o seu serviço médico de origem, os testes pré-transfusionais mostraram a presença de 2 autoanticorpos, anti-QEL e anti-E-grande. A pesquisa de anticorpos regulares do paciente antes da viagem era negativa. Pessoal, o que deu errado aqui? Letra A, nada, foi atendido, recebeu transfusão, está tudo certo, passou. B, faltou pedir a fenotipagem eritrocitária antes de transfundir. C, faltou pedirem para fazer transfusão de hemácias irradiadas antes de transfundir. D, não faço ideia, já me perdi só de ler a palavra exsanguíneo transfusão. Pode ser também. Então, vamos lá. Podem votar, pessoal. Olha, tô gostando. Mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4. Encerrou. Vamos lá. A maioria das pessoas disse que faltou pedir a fenotipagem eritrocitária. Beleza, é isso mesmo. Vamos lá, vamos fazer algumas considerações agora. O seguinte, gente, só um parêntese. Hemácia irradiada, plaqueta irradiada, enfim. Para que serve irradiar? Irradiar é para quando a gente quer evitar um negócio que se chama doença do enxerto contra-hospedeiro transfusional, ok? Quando que isso acontece? Quando você tem alguma similaridade de HLA, de antígeno leucocitário humano, entre o sangue do doador e o sangue do receptor dessa transfusão. Então, como é que acontece? Os linfócitos T desse doador de sangue vão querer se proliferar dentro do corpo desse receptor e você faz uma reação de rejeição mesmo, como de um transplante. E isso, gente, mortalidade 100%. Déficit transfusional é um negócio muito sério, tá? Mas não é o caso desse paciente. O que faltou para ele mesmo foi pedir uma fenotipagem eritrocitária. Mas vamos lá discutir um pouquinho. Então, exsanguíneo transfusão, gente, o que é isso? Os pacientes que têm anemia falciforme estão sob risco maior de desenvolver um acidente vascular cerebral, encefálico. Quando isso acontece, a literatura já está muito bem estabelecida que é interessante que a gente faça transfusões de troca a cada 3 a 4 semanas por tempo indeterminado. Exsanguíneo transfusão é isso, é você fazer transfusões de troca. Você tira o sangue, parte do sangue desse paciente, e você devolve para ele hemácias com soro fisiológico, enfim, tem todo um jeito de fazer isso aí, mas o intuito é também você dar uma hemoglobina para ele normal, tá? Isso é exsanguíneo transfusão. Então, no caso desse paciente, ele chegou no PS com crise álgica e uma hemoglobina de 6,2. Será que ele precisava de transfusão? Provavelmente sim, mas é importante dizer que em transfusão a gente não existe exatamente um gatilho de hemoglobina em que você fala, agora sim, passou desse valor aqui, eu vou ter que transfundir. Não, não tem, tá? Então, é importante empoderar esses pacientes que têm anemia falciforme de qual que é o normal para eles. Então, às vezes tem paciente com anemia falciforme que o normal para ele é uma hemoglobina de 7 e ele vive muito bem, obrigada. É mais difícil alguém chegar com uma hemoglobina de 6,2 e estar ok, mas só para vocês terem essa ideia, tá? Bolsas, ele recebeu bolsas com prova cruzada negativa. Então, o que é isso? A legislação prevê que antes de cada transfusão é obrigatório que se façam alguns testes. No caso da bolsa de hemácia, para transfundir, você tem que fazer tipagem ABO e RHD do paciente da bolsa, pesquisa de anticorpo irregular do paciente e prova cruzada entre a bolsa e o paciente. O que é isso? Você pega o soro do paciente, as hemácias da bolsa, bota os dois junto lá para ver se tem uma aglutinação.
teve, a bolsa é incompatível, ela não pode ser transfundida, senão você vai dar ruim, vai fazer hemólise, tá? Então, ele recebeu o mínimo previsto pela legislação. Só que os pacientes com anemia falciforme, eles têm uma chance muito grande de formar haloanticorpos com transfusões. Eles têm uma chance entre 30% e 40% a cada transfusão de sangue. Então, o ideal é que se conheça mais do fenótipo, tanto do paciente quanto da bolsa, para que a gente dê uma bolsa minimizando o risco de formação de haloanticorpos, porque senão vai ficando cada vez mais difícil transfundir esse paciente, conforme ele vai produzindo haloanticorpos. Então, esse paciente, idealmente, precisava ter sido fenotipado antes e recebido uma bolsa de fenótipo compatível, de fenotipagem estendida. Então, de compatibilidade do sistema ABO, RHD, RHCE, KEL, KID, enfim. Aí variam os protocolos aí ao redor do mundo. E aí, foi o que aconteceu. O paciente acabou desenvolvendo um anti-KEL e um anti-grande, e agora, necessariamente, toda vez que ele receber transfusão de sangue, tem que ser com esses antígenos negativos na bolsa, ok? Último caso, gente. Um hematologista estava preocupado com a piora da anemia de um de seus pacientes, que tinha o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica e pondera se o mesmo estaria desenvolvendo um quadro clínico de anemia hemolítica autoimune. O médico se recorda de que cerca de 11% dos pacientes com LLC desenvolvem esse quadro hemolítico, isso é fato, tem essa relação. Por conta disso, ele solicita um teste de antiglobulina direto, um TAD. O resultado do teste é positivo, 2 cruzes em 4, e o anticorpo aderido às hemácias do doador é da classe IgG. À eluição, o anticorpo reage com todas as hemácias do painel, sugerindo tratar-se de um autoanticorpo. O mesmo também é encontrado na pesquisa de anticorpos irregulares. Então, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é eluição, tá? Com estes resultados em mente, o médico conclui que a anemia de seu paciente ocorreu por conta de uma hemólise, provavelmente mediada por esse autoanticorpo, ou seja, uma anemia hemolítica autoimune. Você concorda com a conclusão desse médico? Letra A, sim, pois o autoanticorpo está hemolizando as hemácias do paciente. É um autoanticorpo, daí o quadro de anemia. B, concordo, já que ele é meu staff, ou seja, é melhor concordar, né? Senão já viu. Letra C, não dá para dizer ainda sem averiguar provas de hemólise. Letra D, não sei. Não sei de mais nada, isso aqui está muito difícil. Vamos começar agora. Podem votar. Isso aí, pessoal. Eu adoro que tem sempre alguém para votar na minha opção bem-humorada. Mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Vamos lá. Gente, só um lembrete. Eu vou deixar para responder perguntas no final da aula, mas já está acabando, tá? Então, vamos lá. A maioria das pessoas disse não dá para dizer sem averiguar provas de hemólise. E é isso mesmo. Não dá para dizer, gente. Vamos ver aqui o que esse médico continuou fazendo. Para confirmação do quadro, ele solicita exames para averiguação de hemólise. LDH, bilirrubina total e frações e aptoglobina. Para surpresa dele, todos os testes estão dentro da faixa da normalidade. Ainda não convencido, ele faz uma leitura da lâmina do esfregaço de sangue periférico desse paciente, mas ainda assim não notou nenhuma evidência citomorfológica de hemólise imunomediada. Então, bora lá. Relembrando, então, o cerne aqui desse exame, desse caso, é o TAD, teste de antiglobulina direto. Eu comentei sobre eluato. O que é eluato? Eluato é quando você pega esse anticorpo que está grudado na hemácia, tira ele de lá, e aí ele fica circulando no soro. Você pega esse soro e você faz uma pesquisa de anticorpo irregular. Então, você pega esse soro com esse suposto alto anticorpo, enfim, e você joga contra um painel de células que você já conhece. Normalmente, quando se trata de um alto anticorpo, você tem esse padrão de reação de eluato, forte intensidade e mesma intensidade em todas as células do painel.
Por quê? Porque o autoanticorpo, normalmente, ele é direcionado contra antígenos de alta frequência populacional, ou seja, toda hemácia de todo mundo tem esse anticorpo. Daí esse padrão de reação. Então vamos lá. A anemia hemolítica autoimune é um quadro clínico hemolítico imunomediado por autoanticorpos, geralmente são de classe GG ou IgM. O paciente, no caso, tinha um TAD positivo 2 cruzes em 4, que era um IgG, um eluato reativo com todas as hemácias do painel com a mesma intensidade e também com anticorpo livre no soro, uma PAE positiva, provavelmente tinha o mesmo padrão do eluato. Então, ter esses testes e reagentes significa anemia hemolítica autoimune? Não. Significa que ele tem, provavelmente, autoanticorpos aderidos à hemácia dele. Agora, se esses autoanticorpos estão ajudando a hemolizar essa hemácia, é outra história. Então, você precisa descobrir. Você pode ter só o TAD positivo e mais nada. Então, aí a gente pode pedir alguns testes para ajudar. LDH, que a gente sabe que é inespecífico, mas ajuda, ele é um marcador de lesão celular. A bilirrubina indireta, que ela é um produto de degradação do heme, então quando você tem destruição aumentada, você tem um desbalanço entre a produção e o clearance dessa bilirrubina, então você começa a ter aumento de bilirrubina indireta. A aptoglobina, que é uma proteína que se liga à hemoglobina livre, e esse complexo ele é removido pelo sistema retículo endotelial, então vai consumindo a aptoglobina na hemólise, e você também podia pedir os reticulócitos, já que essa medula óssea está sendo demandada a produzir mais hemácias, então você vai ter liberação de mais hemácias jovens na circulação, que são os reticulócitos. E o que ele poderia ter visto na lâmina, caso tivesse de fato hemólise acontecendo? Ele poderia ter visto eritroblastos, que são aquelas celulinhas ali no canto superior esquerdo, essas 3 bolinhas aí, são hemácias jovens, são eritroblastos circulando. Ele poderia ter visto microesferócitos, que eu expliquei para você, que são esferócitos que sobreviveram ali à comida das células macrofágicas, né? E ficaram ali pequenininhas. Ele poderia ter visto policromasia, canto superior direito. Então, são essas células mais roxinhas. Indiretamente, é uma maneira de dizer tem reticulócitos circulando aí, que são essas células roxinhas. E, por fim, ele poderia ter visto uma hemaglutinação completa dessa lâmina, que a gente vê muito em casos de crioaglutininas IgM, certo? A gente vê com bastante frequência essa hemólise intensa, hemaglutinação intensa acontecendo, tá bom? Bom, era o que eu queria dizer. Muito obrigada por me ouvirem até agora. Vamos às dúvidas. Então, vou parar aqui minha tela. Então, vamos lá, pessoal. Tem pergunta aqui, palestra incrível. Muito obrigada. Então, alguém colocou aqui, boa noite. No caso do paciente com anemia falciforme, as hemácias têm formato alterado. O paciente com anemia falciforme, em teoria, não precisaria receber mais bolsas para ter um teor de hemoglobina maior? Então, o que acontece? São pacientes que estão acostumados com anemia crônica e eles vivem bem com hemoglobina mais baixa. E, além disso, eles têm essas hemácias que justamente têm um formato diferente, elas são mais grudentas. Então, é um paciente que tende a ter uma certa hipercoagulabilidade do sangue. Então, quando você coloca muita hemácia, às vezes ele fica com um risco maior de hiperviscosidade. Por quê? Porque ele normalmente não está acostumado com aquele valor de hemoglobina normal e porque ele tem inflamação, ele é um paciente inflamado crônico e ele tem hemácias já grudantes circulando. Então, você favorece, às vezes, mais crises vaso-oclusivas e outras complicações relacionadas a isso. Por isso que a gente transfunde esses pacientes com parcimônia, certo? De nada. E deixa eu ver aqui. Aqui no Q&A a gente tem... Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que mais ninguém, né, gente? Então tá bom. Acho que é isso, pessoal. Peraí, alguém falou aqui. Você poderia explicar a prova cruzada negativa pré-transfusional no paciente SOS, SS do caso? Sim.
Então, basicamente, era um paciente que antes ele não tinha nenhum anticorpo irregular, né? E aí, ele recebeu uma bolsa que tinha um antígeno que ele não tinha. Mas ele não tinha esse antígeno, mas ele também nunca tinha entrado em contato com esse antígeno. Então, ele não tinha desenvolvido nenhum anticorpo ainda. Por isso que a prova da bolsa foi compatível, mesmo sendo uma bolsa que tinha um antígeno que ele não tinha, entendeu? E aí levou um tempo para o sistema imune desenvolver e produzir, proliferar esses anticorpos até ficarem clinicamente detectáveis e detectáveis nos exames. Né? Então, por isso que só depois a PAE ficou positiva e só depois, se tentasse transfundir essa bolsa de novo, aí daria uma prova incompatível. Deixa eu ver aqui o que mais. E alguém está perguntando aqui. Na anemia falciforme, a forma alterada das hemácias não interfere na expressão de antígenos de superfície? Não, não que eu saiba. Até porque em repouso, né, essa hemácia do paciente com anemia falciforme, ela é normal, né? Então, em situações de hipóxia ou de alteração de pH, enfim, aí a hemácia se falciza. Mas, idealmente, também, você fenotipa esse paciente quando ele está bem. Mas você consegue fenotipar esse paciente normalmente se ele está em crise também, tá, gente? Às vezes o que atrapalha é ele estar muito anêmico e você não ter amostra suficiente para fazer fenotipagem, mas geralmente você consegue. Deixa eu ver. Acho que é isso, né, minha gente? Mais alguma pergunta? Acho que não. Então, acho que podemos partir para a próxima, né? De nada. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tá, gente, como não tem mais nenhuma pergunta, muitíssimo obrigada. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Imunemato às vezes é um pouquinho difícil de você ficar falando. E eu espero que os casos clínicos tenham ajudado. Então, vamos prosseguir. Muitíssimo obrigada.